Olá pessoal! Bora explorar o Egito Antigo? Não deixem de dar um like e se inscreverem no canal. Bora para o vídeo. O Egito Antigo é uma das mais antigas civilizações do mundo e se desenvolveu às margens do rio Nilo, no nordeste da África, por volta de 3100 a.C. A civilização egípcia era conhecida por suas avançadas técnicas de construção, incluindo a construção de pirâmides e templos, bem como por sua arte, escrita hieroglífica e religião complexa. A sociedade egípcia era organizada em uma estrutura de castas, onde os faraós eram considerados deuses e governavam com o apoio de uma elite sacerdotal e militar. A maioria da população era composta por camponeses e trabalhadores, enquanto os escravos e prisioneiros de guerra também desempenhavam um papel importante na economia. A religião desempenhava um papel fundamental na vida egípcia, com deuses e deusas venerados em cultos em templos e rituais diários. A crença na vida após a morte também era muito importante, e muitos templos e tumbas foram construídos com o objetivo de fornecer uma morada para a alma após a morte do corpo. O Antigo Egito era uma sociedade politeísta, com uma grande variedade de deuses e deusas adorados e reverenciados em diferentes regiões e períodos de sua história. Aqui estão alguns dos deuses mais importantes do Antigo Egito. Ra, o deus Sol, considerado o criador do universo e da humanidade. Osíris, deus da morte e da ressurreição, considerado o juiz dos mortos. Ísis, deusa da fertilidade e da maternidade, protetora das mulheres e das crianças. Horus, deus do céu, dos reis e da guerra, representado com cabeça de falcão. Anubis, deus dos mortos e das mumificações, responsável por preparar os corpos para o pós-vida. Toto, deus da sabedoria, da escrita e da magia, responsável pela criação da escrita hieroglífica. Baste, deusa da casa, dos gatos e da fertilidade, representada com cabeça de felino. Sobek, deus do Nilo e da fertilidade, representado com cabeça de crocodilo. Sete, deus do deserto, da tempestade e do caos, considerado o inimigo de Osíris. Maat, deusa da verdade e da justiça, responsável por manter a ordem e a harmonia no universo. Cada um desses deuses tinha sua própria história e mitologia, e muitas vezes eram representados com características humanas e animais. A religião era uma parte central da vida egípcia e influenciava todos os aspectos da sociedade, desde a política até a arte e a arquitetura. A arte do Antigo Egito é uma das mais reconhecidas e distintivas do mundo antigo, conhecida por sua riqueza de simbolismo, detalhes e estilos icônicos. A arte egípcia é dividida em diversas categorias, incluindo a arquitetura, escultura, pintura e artefatos funerários. A arquitetura do Antigo Egito é talvez a forma de arte mais conhecida, com as pirâmides e templos como exemplos mais notáveis. As pirâmides eram construídas como tumbas para os faraós e seus conselheiros, enquanto os templos eram usados para o culto dos deuses e para a realização de rituais religiosos. Muitos dos templos e pirâmides foram decorados com relevos, hieróglifos e pinturas que representavam cenas da vida cotidiana, do mito e da religião egípcia. A escultura egípcia é caracterizada por formas idealizadas e simbólicas, com figuras humanas e divinas retratadas de maneira hierática, com pouca variação ou realismo. A escultura era feita em vários materiais, incluindo pedra, madeira e metais preciosos, e era frequentemente usada para criar estátuas de faraós, deuses e figuras importantes da sociedade egípcia. A pintura egípcia, geralmente encontrada em tumbas e templos, apresenta uma ampla gama de cores e detalhes, muitas vezes com uma perspectiva bidimensional e com figuras retratadas em perfis. As cenas eram frequentemente de natureza religiosa ou da vida cotidiana, e eram usadas para ajudar o falecido a se preparar para a vida após a morte. Os artefatos funerários, incluindo sarcófagos, amuletos e os chabitis, eram comuns na cultura egípcia e eram frequentemente decorados com cenas simbólicas e hieróglifos.
Esses objetos eram usados para ajudar o falecido em sua jornada pelo além, e eram frequentemente enterrados com o corpo. No geral, a arte do Antigo Egito é marcada por sua riqueza de simbolismo e detalhes, com obras que serviam a um propósito funcional ou religioso. O Antigo Egito era uma civilização complexa com várias cidades importantes que desempenhavam diferentes papéis na economia e na vida cultural. Algumas das principais cidades do Antigo Egito incluem Mênfis, a capital do Antigo Egito durante o Reino Antigo, localizada perto da moderna cidade de Cairo. Foi o centro da religião e cultura egípcia, com vários templos e palácios importantes. Tebas, a capital do Antigo Egito durante o período do Império Novo, localizada no Vale do Nilo, a cerca de 700 quilômetros ao sul de Cairo. Era um importante centro religioso, com vários templos e túmulos dos faraós, incluindo o famoso Vale dos Reis. Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., Alexandria tornou-se um importante centro comercial e cultural do Egito helenístico. A cidade é famosa por sua grande biblioteca e farol, que foram algumas das maravilhas do mundo antigo. Amarna, fundada pelo faraó Akenaton, Amarna foi a capital do Antigo Egito durante um breve período no século XIV a.C. A cidade foi construída em homenagem ao deus Aton e tinha um estilo arquitetônico diferente das outras cidades egípcias, com muitas construções feitas de pedra calcária. Luxor, uma cidade situada no coração do Vale do Nilo, que abriga muitos dos mais importantes sítios arqueológicos do Antigo Egito, incluindo os templos de Karnak e Luxor. Abidos, localizada no Alto Egito, Abidos foi um importante centro religioso dedicado ao culto de Osíris. É o local de várias tumbas reais e templos, incluindo o Templo de Seti. Essas são apenas algumas das muitas cidades importantes do Antigo Egito, cada uma com sua própria história e significado cultural. A arquitetura do Antigo Egito é uma das mais impressionantes da história da humanidade. Desde os tempos mais antigos, os egípcios construíram monumentos impressionantes que ainda hoje fascinam e inspiram. Alguns dos exemplos mais famosos de arquitetura egípcia incluem: as pirâmides são provavelmente as estruturas mais famosas do Antigo Egito. Elas foram construídas como tumbas para os faraós durante o Reino Antigo e eram feitas de pedra calcária ou granito. As maiores e mais impressionantes pirâmides são as pirâmides de Gizé, que incluem a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. Os templos egípcios eram geralmente construídos em homenagem aos deuses e deusas egípcios e eram locais de culto e adoração. Eles eram feitos de pedra calcária ou granito e apresentavam grandes colunas e relevos esculpidos. Alguns dos exemplos mais famosos de templos egípcios incluem o Templo de Karnak e o Templo de Luxor. As tumbas egípcias eram construídas para abrigar os restos mortais dos faraós e outros nobres. Elas eram geralmente construídas em áreas rochosas e apresentavam complexas câmaras funerárias e corredores. Alguns dos exemplos mais famosos de tumbas egípcias incluem o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas. Os obeliscos eram estruturas altas e finas que eram colocadas em pares em frente aos templos egípcios. Eles eram feitos de uma única peça de granito e apresentavam hieróglifos esculpidos em sua superfície. Alguns dos exemplos mais famosos de obeliscos egípcios incluem o Obelisco Inacabado e o Obelisco de Hatshepsut. Os palácios eram construídos para abrigar os faraós e sua família real, bem como para servir como centros administrativos e políticos. Eles eram geralmente construídos em locais estratégicos, como perto do Nilo ou perto de áreas de produção agrícola.
Alguns dos exemplos mais famosos de palácios egípcios incluem o Palácio de Amarna e o Palácio de Malcata. Esses são apenas alguns exemplos da incrível arquitetura do Antigo Egito. A arquitetura egípcia continua a inspirar e impressionar até hoje, e é um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios.